Olá, eu sou Laísa Soares, cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável. Nessa apresentação você vai ver o Dr. Clésio Castro. Ele é médico há 15 anos, é palestrante internacional, professor de cursos de nutrologia e terapias emergentes, é também profundo conhecedor da fisiologia hormonal humana e é também um autor de mão cheia, eu sei porque eu estou aí ajudando eles nesses bastidores de autor. Além disso, ele já trabalhou no Ministério da Saúde, coordenando o funcionamento do atendimento de emergência do Brasil inteiro e agora está aqui, do outro lado, ajudando pessoas como você a prevenir doença e ganhar saúde. Dessa vez, o Dr. Clésio te leva para dentro de um supermercado para revelar os segredos que se escondem nas prateleiras e como fazer as melhores escolhas para dentro do seu carrinho de compras. Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, e estou aqui com vocês no maior congresso nacional de alimentação saudável na prática. Estou hoje aqui no supermercado e vou ajudar você a fazer boas escolhas. Bom, por que é tão difícil fazermos boas escolhas de alimentos saudáveis no supermercado? Primeiro porque esse ambiente do supermercado, desde pequeno, convivemos com ele e consideramos normal, às vezes, essa disposição dos alimentos. Na mídia, alguns alimentos são colocados como vilões e no mês seguinte são colocados como mocinhos. Ou seja, qual o porquê dos alimentos serem saudáveis ou não? Então hoje eu vou falar um pouco de nutrigenômica com vocês, que é exatamente como o alimento influencia na nossa genética. Se ele tiver uma boa influência, ele vai levar à saúde. Se ele criar um ambiente de doença, né, a gente vai ser mais suscetível, vai ter tendência a terem doenças. Ou seja, hoje vocês vão saber por que o que cada alimento traz para a nossa saúde ou para a nossa doença, facilitando assim, na prática, a escolha da alimentação saudável. Bom, antes de entrar, duas dicas. Primeiro, não venha para o supermercado com fome, porque aí as escolhas não vão ser mais da cabeça, vão ser do estômago. E com certeza não vão ser boas escolhas. Dois, os alimentos saudáveis, faça uma lista. Traga uma lista para o supermercado para que isso possa facilitar a escolha certa. Vamos lá, então vamos entrar? Falando sobre alimentos saudáveis, vamos falar sobre os alimentos que protegem do câncer. Eu quero que vocês lembrem da Angelina Jolie, a atriz que tirou os 2 seios com medo de ter câncer de mama. Isso equivale mais ou menos a você tirar todos os dentes com medo de ter cárie. Então, quais são os alimentos que nos protegeriam do câncer? Bom, vou apresentar para vocês. Aqui a gente tem o brócolis e a couve-flor. São as crucíferas. Bom, o importante é saber por que nos protege do câncer. Porque nesses alimentos a gente tem o indol 3-carbinol. É uma substância que no seu organismo vai combater aquelas outras substâncias que provocam o câncer. Ou seja, as substâncias são proliferativas, que fazem as células se multiplicarem de forma desordenada. Então, você consumindo indol 3-carbinol das crucíferas, aqui estão alguns exemplos, são mais de 3.000 plantas dessa espécie. O que a gente mais encontra no supermercado é a couve-flor, o brócolis, o repolho e a couve de Bruxelas. Consumindo essas substâncias, as mulheres têm menos risco de ter câncer de mama. E nos homens? Bom, um estudo enorme no Instituto do Câncer em Seattle, nos Estados Unidos, feito com milhares de homens, mostrou que aqueles homens que consumiam mais crucíferas tinham menos incidência de câncer de próstata. Ótimo, descobriu um alimento saudável, um alimento inclusive que protege do câncer. Esses alimentos vão para o carrinho. Bom, agora vamos falar sobre as vitaminas. É fácil falar assim, coma a fruta, coma a laranja, limão, porque tem vitamina C, mas para que servem as vitaminas no nosso corpo? No caso, a vitamina C, ela tem uma ação antioxidante. O que é ação antioxidante? Quando a gente morde uma maçã e deixa ela em exposição, o que acontece? A maçã fica preta. Isso acontece com muitas frutas. Por quê? Quando a gente tira a casca dela, tira a proteção, ela começa a oxidar. Ela entra em contato com o ar ambiente, com o oxigênio, e começa a se desfazer. O nosso organismo, para se proteger dessa ação do oxigênio no ar, ele tem que ter substâncias antioxidantes. E como é que a gente obtém essas substâncias? Roubando ela das frutas. Então, as vitaminas que tem nas frutas, elas são importantes para a nossa longevidade saudável. Ou seja, nosso organismo vive mais tempo com saúde, são alimentos saudáveis. Como é que escolhemos as frutas? As mais frescas possíveis, né? Então, se tiver uma árvore em casa, tiver um pomar, seria a melhor forma. Por quê? Porque quanto mais fresca a fruta, mais vitaminas ela vai ter. O teor de vitamina delas é maior. Então escolha sempre frutas frescas. Outra coisa importante das frutas. As frutas têm as vitaminas e têm as fibras. Então é importante a gente comer a fruta íntegra e não o suco.
Quando eu bato o suco, eu tiro toda a fibra da fruta e coloco só o açúcar direto na minha corrente sanguínea. A gente ingere só o açúcar e não as fibras, que é uma parte boa da fruta também. Outra coisa, alto teor de substâncias antioxidantes, de vitamina C, estão nas cascas das frutas, assim como a uva. Muita gente fala do resveratrol. Resveratrol é uma outra substância antioxidante. Então falam que o vinho é bom porque tem o resveratrol. Sem dúvida, comer a uva é melhor ainda. E o resveratrol se encontra principalmente na casca. Então quem come só a parte interna e não come casca de uva, está jogando fora uma boa parte das vitaminas. Então esses alimentos, a uva, a maçã, a laranja e o limão, são alimentos saudáveis. Então eles entram no carrinho. Pessoal, então o próximo alimento, a banana. A banana do Daniel Alves, da seleção brasileira. A banana sempre foi usada muito por atletas, porque ela repõe energia rapidamente e ela tem potássio. Então, além das vitaminas, além da energia, a gente precisa também dos oligoelementos. Então, o potássio é um deles. É um eletrólito que a gente precisa repor, principalmente quando a gente sua muito. Então, partidas longas de tênis, é comum ver os jogadores comendo banana. E agora no futebol também. Então, coma a banana é um alimento saudável, ela tem as fibras, ela tem o potássio, ela tem energia de rápido acesso e ela entra no carrinho. Vamos lá, pessoal, mais um alimento saudável, o quiabo. Nossa, mas o que o quiabo tem de saudável? Aquela gosma do quiabo, né? Não gosto de comer quiabo. Bom, o quiabo, justamente por aquela gosma, ele tem uma propriedade de tirar substâncias tóxicas do nosso organismo. Já ouviu falar sobre quelação? Então, o quiabo pega algumas substâncias que não são boas para a gente, né? Que a gente contaminou através de agrotóxicos, através do meio ambiente, e ele faz a quelação desses produtos, tirando essas substâncias do organismo. Então, o quiabo é um alimento saudável, entra no carrinho. Se algumas vitaminas são antioxidantes, combate os radicais livres, outras têm uma composição fundamental do nosso corpo. É o caso da cenoura. A cenoura tem o beta-caroteno, né? Já ouviu falar que o coelho é bom de vista? Então, o beta-caroteno, qual é a função dele? No nosso organismo, ele vai transformar uma molécula de beta-caroteno em duas de ácido retinóico. Retinóico de retina. Então, a vitamina A é fundamental para que a gente possa enxergar a luz. A nossa visão só é possível pela reação da luz com a vitamina A lá na nossa retina. Então, a vitamina A é fundamental para a nossa saúde. É um alimento saudável e vai para o carrinho. Bom, pessoal, agora sobre a carne, sobre fonte de aminoácidos para o nosso organismo. A carne é a fonte mais completa de aminoácidos que nós precisamos. Então, é um alimento que deve ser colocado como alimentos saudáveis. Qual é o problema da carne? Que tem muita coisa que coloca como carne e não é carne, né? Ou seja, é uma mistura de substâncias que às vezes a gente nem desconhece a origem. Então, se a gente for pegar linguiça ou salsicha, coisas que a gente não consegue entender de onde veio, é bom evitar. É bom a gente pegar a carne mais fresca, né? E a carne que a gente consegue enxergar, que veio do boi, que veio do frango, que veio do peixe. Essa é a carne fundamental. O nosso organismo foi construído para absorver tanto os aminoácidos das frutas, dos legumes, quanto da carne. Mas a carne nos dá uma vantagem, elas nos dão um atalho, né? Dá uma fonte concentrada de nitrogênio que o nosso organismo vai precisar. A gente tem 8 aminoácidos essenciais. Se a gente não comer esses 8 aminoácidos na nossa alimentação, não conseguimos construir músculo, então não conseguimos ficar forte, não conseguimos ter uma pele boa, a gente não consegue produzir hormônio e nem as enzimas digestivas. Ou seja, todas as proteínas do nosso corpo vão ficar na dependência desses 8 aminoácidos essenciais. Então, inclua a carne na sua alimentação. Ela vai para o carrinho como alimentação saudável. Aí me pergunto, Dr. Clésio, eu não gosto de carne, eu não como carne, como é que eu faço para ter proteína? Bom, uma boa fonte de proteína está no ovo. Imagina que do ovo vai nascer uma vida. Então, aqui a gente tem todos os nutrientes necessários para uma vida. E tem a fonte proteica. Então, o ovo é um bom alimento, um bom substituto para a carne. Bom, e o colesterol do ovo não faz mal? Não, pelo contrário. Você comendo colesterol de fora, seu organismo fica menos reativo a produzir colesterol em excesso. Você controla o seu colesterol. Então, um ovo por dia, tranquilo, com a gema e com a clara. E faz bem para a saúde. Além disso, o ovo tem uma substância importante, chama PQQ. Ela faz aumentar o número de mitocôndrias do seu corpo. A mitocôndria é o motor do seu organismo, né? Assim como o motor no carro, a mitocôndria é o motor do ser humano.
Então, em cada célula a gente tem 1, 2, até 10 mil mitocôndrias. E elas são responsáveis para produzir energia. Quanto mais mitocôndria eu tiver, mais energia eu vou ter. Então, o ovo é bom, além de ser uma fonte proteica, de ser um estimulador de mitocôndrias. O ovo vai para o carrinho, é um bom alimento. O ovo melhor, aquele que vem mais da natureza possível, ou seja, o ovo de uma galinha caipira é melhor do que um ovo de granja, né? Então, dê preferência para o ovo. Se você puder, lógico, ter na sua casa, é melhor ainda. O ovo vai para o carrinho. Bom, se a pessoa não gosta de comer carne nem comer ovo, né? Ela consegue obter aqueles aminoácidos essenciais de outros alimentos? Sim, é possível. Então, se a pessoa optar por ser vegetariana ou vegana, ter restrição alimentar, é bom ter um acompanhamento especializado, para não faltar nenhum nutriente no organismo. Uma dica prática que o brasileiro já faz é o arroz junto com o feijão. Por quê? O feijão ele contém alguns daqueles aminoácidos essenciais. Mas sozinho ele não é perfeito como alimentação fonte proteica. O arroz contém alguns outros aminoácidos essenciais. Quando o brasileiro junta arroz e feijão, de certa forma ele garante a fonte proteica. Então arroz e feijão são bons alimentos, eles vão para o carrinho. Vou falar para vocês agora sobre um alimento muito polêmico. Um alimento que está presente na nossa sociedade, né, representado aqui pelo pão. Na verdade, o alimento é o trigo que eu gostaria de falar, mais especificamente o glúten. O glúten está presente no trigo, na cevada e no centeio. A maior quantidade do glúten a gente come ele no trigo. Bom, qual que é o problema do trigo de hoje? Ele é diferente do trigo da época de Jesus Cristo. Então o pão que a gente come tem uma concentração grande de glúten. E todo dia nós somos expostos ao mesmo glúten. Isso faz com que o nosso organismo não se dê bem com ele. Chega uma hora que o nosso organismo começa a reagir contra esse glúten. Todos sabem que a doença celíaca seria a reação extrema do organismo ao glúten. O problema é que tem várias pessoas que são reativas ao glúten, que têm uma intolerância ao glúten e não sabem. O caso mais famoso, recente, é o tenista Novak Djokovic. Ele deixou de consumir glúten na vida dele e aí, depois disso se tornou o primeiro do mundo. Inclusive escreveu um livro sobre isso. Um livro também famoso agora nas prateleiras é A Barriga de Trigo, falando sobre essa intolerância ao glúten, que hoje ainda por não ser diagnosticado como uma doença, causa mal a muita gente. Ele pode provocar distúrbios intestinais, então desde um desconforto intestinal, gases, até doenças autoimunes, onde o organismo, produzindo anticorpo contra o glúten que está lá no intestino, começa a atacar ele mesmo. Então o pão, o macarrão, a bolacha, os bolos não devem entrar no carrinho, não são alimentos saudáveis. Bom, aí me perguntam sempre no consultório, mas Dr. Clésio, como é que eu vou fazer para substituir o glúten? Bom, primeiro é o seguinte, não precisa substituir uma coisa que está te fazendo mal, não precisa substituir por outra, né? Então é só eliminar. Mas a gente tem o hábito de comer de manhã o pão. Bom, se desde pequeno comer o pão de manhã, começa a arrumar um substituto para o pão de manhã. Um bom substituto é uma tapioca, né? Não tem o glúten e entra no lugar desse hábito de a gente comer o pão. Outro é o próprio ovo. De manhã a gente pode estar fazendo um omelete, comendo ovo e entra como um bom alimento aí para tirar o pão da jogada. Como é que a gente faz para saber se o alimento tem glúten ou não? Graças a uma lei, né, no Brasil a gente tem todo alimento industrializado, vem escrito contém glúten ou não contém glúten, em destaque. Então qualquer embalagem é obrigatório ter escrito se tem ou não tem glúten. E cada vez mais importante observar as embalagens. Por quê? Hoje alguns frangos até têm glúten. Você fala, nossa, mas frango não é carne, como é que tem glúten? Então, algumas marcas de frangos, né, eles injetam glúten para dar mais maciez. Assim como o pão macio, ele deixa o frango mais macio. Aquele peito de frango que seria um pouco duro, ele fica macio graças ao glúten e outras substâncias que injetam. Então, sempre olhar, por mais inofensivo que possa parecer o produto, com mais certeza que você tenha, olhe a embalagem para ver se está escrito que contém ou não contém o glúten. Agora eu vou falar para vocês de uma das maiores epidemias que estamos vivendo nos dias de hoje. É a chamada diabesidade. Hoje em dia a gente cada vez mais ouve falar do aumento da diabetes e da obesidade no mundo. E o porquê disso? O ser humano está consumindo açúcar em grande quantidade. Muitas vezes as dietas, o pessoal comenta sobre quantidade de calorias. A quantidade de calorias é importante, mas o mais importante é como essas calorias entram no nosso corpo. E os sucos, os refrigerantes, o próprio açúcar no café, o açúcar, os doces, né? Eles estão provocando no nosso organismo um trabalho excessivo para o pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz a insulina. Só que ele foi projetado para produzir até uma certa quantidade de insulina.
lá atrás, há centenas, milhares de anos atrás. Hoje em dia, com o mesmo organismo, a gente quer fazer diferente. A gente está colocando açúcar refinado dentro do nosso corpo durante dias, meses, anos, décadas, achando que o pâncreas vai dar conta. E mais cedo ou mais tarde, o pâncreas começa a falhar. A insulina começa a ficar difícil de entrar na célula. A pessoa começa a acumular a gordura. A gordura faz com que fique mais difícil ainda a insulina agir. Forma resistência à insulina. E a resistência à insulina tem uma doença que agora que chama síndrome metabólica, que nada mais é do que a resistência à insulina e o que isso causa no organismo. A pressão aumenta, o açúcar aumenta porque o pâncreas não consegue mais controlar o açúcar e a pessoa começa a ter problemas dos lipídios no sangue. Então a síndrome metabólica é uma doença da atualidade e o maior causador, o consumo de açúcar. Então proteja seus filhos, proteja sua casa, seu marido, sua esposa e tente, na hora da alimentação, levar o açúcar das frutas, o açúcar mais natural, dos legumes, o açúcar que a gente estava acostumado a consumir lá atrás, lá no nosso passado, onde o nosso organismo se moldou. O açúcar refinado, ele pode ser consumido esporadicamente. O dia a dia de consumir açúcar, ou no refrigerante, ou no suco, ou no café, né, ou nos doces, a longo prazo vai causar essas doenças, a diabetes e a síndrome metabólica. Então, no supermercado, praticamente nem entre nesses setores. Né? Setores que têm doce, setores que têm refrigerante. Não acostume as suas crianças a comer isso de pequeno, porque senão vai ser muito difícil depois tirar. Porque o açúcar, ele causa um prazer no organismo. No nosso cérebro, ele aumenta a produção de dopamina. Ele age como se fosse uma droga. Então, por que é difícil a gente tirar um alimento que a gente acha que faz bem pra gente? A gente acha que faz bem porque faz bem mesmo, pro nosso corpo, pro nosso cérebro, nossas sensações. Mas, racionalmente falando, a longo prazo ele não vai fazer bem. Então, esses são os mais difíceis de tirar. É aquela pessoa que fala, eu não fico sem um doce, né? Eu não fico sem um chocolate. Chocolate, na verdade, até que seria bom. O problema é o açúcar que tem junto com ele. Então, esse vício do açúcar acaba fazendo a gente consumir ele diariamente. E esse consumo diário, o nosso órgão, né, o pâncreas, que cuida de colocar o açúcar para dentro das células, não aguenta. Não aguentando, a diabetes tipo 2 vem em consequência disso. Em 2020, a perspectiva é que 1/3 da população seja diabético. Então, diabetes não é uma doença que cai do céu, é uma doença que a gente constrói com o tempo. E a principal ferramenta para construir diabetes é o açúcar refinado. Então, o açúcar não entra no carrinho. Aconselho nessas áreas do supermercado o carrinho nem entrar, você nem passar perto. Bom, sobre a gordura dos dias de hoje. Depois da revolução na área da indústria e aí da agroindústria, surgiram muitos óleos que não eram aqueles iguais da natureza. Então, e aí surgiram hábitos diferentes do ser humano, que é, por exemplo, fritar no óleo. O que acontece? Quando a gente frita no óleo a nossa comida, esse óleo se transforma num óleo estranho para o nosso organismo. Então, óleo para fritura não deve entrar na sua casa. Porque toda vez que você colocar o óleo para fritura, fritar em alta temperatura, ele se transforma em uma gordura trans. E essa gordura acaba fazendo com que o seu organismo não reconheça ela como uma gordura da natureza. Então, os alimentos devem ser feitos com o mínimo de fritura possível. O óleo bom, o azeite, deve ser colocado lá na salada, na comida fria. Até o azeite, se for frito, vai ter transformação pelo calor e não vai fazer bem para o seu organismo. Então o óleo não entra no carrinho. Bom, quero falar para vocês de um alimento bom, que é o leite materno. O leite materno tem vários anticorpos para que o nenê tenha a defesa do seu organismo e tenha os nutrientes necessários para que ele cresça de forma saudável. Então o leite materno é bom até os 2 anos de idade. Alimentação nos primeiros meses exclusiva com leite materno. O leite materno lembra carinho, né? Lembra alimentação, lembra saúde. E por que a gente está aqui no supermercado falando de leite materno? Porque o problema é que depois de uma certa idade a gente não precisa mais tomar leite. É onde entra os alimentos do adulto, né? A comida normal. E nessa hora o nosso próprio organismo deixa de produzir uma enzima importante para a digestão do leite, a lactase. E aí, hoje a gente tem uma epidemia de pessoas com intolerância à lactose, porque naturalmente a gente não produz a partir de uma certa idade mais enzima para digerir o leite. Bom, isso é agravado quando a gente coloca leite de vaca para o ser humano tomar. A composição do leite de vaca é totalmente diferente do leite humano.
E aí a composição de vaca é bom para o bezerro, a composição do leite da vaca. Mas para o ser humano não faz tanto bem. Algumas reações autoimunes parecidas com o do glúten podem acontecer com o leite também, já que a proteína da vaca é uma proteína estranha para o ser humano. Então, o leite não entra no carrinho. Bom, acabamos de vir do supermercado, estou aqui no meu consultório em Brasília, no Espaço Revigore, e no supermercado aconteceu algo assim, interessante, né? Eu ganhei uns fãs lá, umas crianças, que começaram a perceber que eu estava falando de alimentação, e eles começaram a perguntar, né? Mas, tio, pode comer isso, pode comer aquilo? E aí me lembrou, né? O importante da alimentação, ou o importante do aprendizado, é a gente perguntar o porquê das coisas. E nesse perguntar o porquê das coisas, eu vim aqui para o consultório para a gente tirar as principais dúvidas que surgem no dia a dia, aqui na prática do consultório. Então aqui, uma das dúvidas muito comuns são, doutor, o que é o ômega 3? Né? As pessoas ficam um pouco confusas. O ômega 3, explicando assim de uma forma bem prática, é uma família de gorduras. Né? Então existem muitos tipos de gorduras e uma família delas são chamadas ômega 3. O que é um ômega 3? É uma gordura que tem uma dupla ligação química, né? No terceiro carbono. Então você conta 1, 2, 3 carbonos lá na molécula da gordura, e na terceiro carbono ele tem uma ligação dupla. Então se eu contar do final para o começo, eu tenho lá o ômega 3. Esse é o significado da palavra ômega 3. O que isso representa para a gente? O ômega 3 é uma das gorduras que o nosso corpo reconhece bem como boa, que faz parte do nosso organismo. E a gente tem que ter no nosso corpo o ômega 3 balanceado com uma outra família de gorduras, que é o ômega 6. Antigamente, né, há milhares de anos atrás, o nosso consumo de ômega 3 e ômega 6 era mais ou menos igual. Hoje em dia a gente está consumindo com os alimentos industrializados muito mais ômega 6 do que ômega 3. Então por isso que hoje a gente tem esse cuidado de estar falando de alimentação, comer mais peixe, né? Nos vegetais o óleo de linhaça é uma fonte importante de ômega 3, ou até suplementar o ômega 3 com cápsulas. Por que isso? Porque no dia a dia, se a gente for levar pela alimentação do nosso dia a dia, o nosso consumo de ômega 6 vai ser maior. Isso cria um ambiente propício para doenças. Uma vez que o ômega 6, no nosso organismo, o ácido araquidônico, ele vai ser fonte de inflamação, se ele tiver muita quantidade sem o ômega 3, a gente vai ter tendências a ter doenças inflamatórias. Então, nesse combate das doenças inflamatórias, é importante a gente estar consumindo alimentos com mais ômega 3. Bom, outra dúvida frequente. O açúcar faz mal, doutor. Então eu posso usar adoçante? Adoçante, quando a gente fala em termos de calorias, é fácil a gente entender que o adoçante vai ajudar. Mas na prática, vamos fazer que nem as crianças do supermercado, né? Mas, doutor, o que é adoçante, né? De onde veio isso? E a história dos adoçantes não é muito bonita, né? A sacarina, quando ela entrou nos Estados Unidos, foi muito controversa, alguns estudos mostrando que causava câncer, e hoje ela é abolida em muitos países. No Brasil a gente usa ainda. O ciclamato, ele causa dependência. O aspartame, ele causa uma certa toxicidade. Então, mesmo a sucralose, que seria um açúcar feito pelo homem, uma parte do açúcar do leite, uma parte do açúcar da fruta, da lactose mais a frutose, ela também não existe no nosso organismo, além de ter várias moléculas de cloro nela. Ou seja, nenhum adoçante tem uma história bonita, né, em relação à saúde. Então, eu recomendo que não use adoçante, né? Eu, por exemplo, vou tomar um café, eu não coloco nem adoçante, nem açúcar, nem nada. Isso já fazem 20 anos. Então, o melhor é se adaptar ao sabor real das coisas. Hoje, um adoçante que seria uma alternativa seria o stevia. O cuidado com stevia é você comprar o stevia puro. Porque hoje se vende muitos adoçantes com o nome stevia na capa, mas contém lá o aspartame, sacarina, né, e o ciclamato como componentes daquele adoçante com cara de stevia. Então o stevia é um adoçante hoje
que sabe que a gente sabe que tem alguns benefícios com a pressão, com a glicemia, e é uma alternativa, tá? Agora, de verdade, eu recomendo a gente tentar acostumar com o sabor real das coisas. A gente acaba adquirindo um paladar mais refinado se a gente não estiver usando o adoçante. Ô doutor, mas o mel é natural. Eu posso estar utilizando o mel para adoçar meus alimentos, minhas bebidas? Bom, o mel, ele é natural, mas ele é um açúcar também de alto índice glicêmico, né? Ele está na natureza, assim, ele vem da natureza, ele não é um açúcar refinado pelo homem, mas em questão de índice glicêmico, ou seja, na questão do açúcar entrar no nosso sangue rapidamente, o mel ele entra muito rápido. Então o mel, você consumir esporadicamente, é que nem um açúcar você consumir esporadicamente. Agora usar ele no dia a dia, para adoçar tudo que você vai colocar na boca todo dia, vai fazer tanto mal quanto o açúcar. Tá? Por causa que o nosso organismo não está acostumado a lidar com açúcar rápido entrando no nosso corpo. E aí, uma outra dúvida que a gente tem em relação ainda ao açúcar doutor, se eu posso comer a fruta, né? Por que eu não posso fazer o suco da fruta? Bom, isso vale para o limão. O limão, você pode fazer o suco de limão, que ele não vai te causar nenhum malefício. Agora, se você pegar uma fruta com uma densidade calórica maior, vamos pegar a laranja, né, que é um suco bem comum na mesa hoje do brasileiro. A laranja, o suco de laranja é diferente da laranja. A laranja ela tem uma vitamina, né, assim, a laranja mais fresca, ela vai ter um componente de vitamínico maior. Ela vai ter fibras. Né? As fibras são importantes no nosso organismo. Se a gente comer só o açúcar puro, né, só esse açúcar refinado, o suco de fruta, a comida entra no nosso intestino e é absorvida no começo do intestino. Só que o intestino também é alimentado pelo aquilo que a gente come pela boca. E como é que vai ficar a parte final do intestino? A parte final do intestino só vai ser alimentada se a gente consumir bastante fibras. Que essa fibra vai conseguir chegar até o final do intestino e lá com a flora intestinal agindo, você vai ter o intestino alimentado como um todo. Então, o consumo de fibras das frutas é importante. Então, a questão do suco e da fruta, sempre prefiram a fruta, né, em vez do suco. Bom, outra questão aqui no café da manhã, a questão do pão e do leite. Né? Doutor, se o pão faz mal, né, se o glúten faz mal, ou a pergunta ainda é diferente, eu comer glúten, deixar de comer glúten, não vou passar mal? Não vai me fazer falta o glúten? Né? Bom, a gente tem alguns nutrientes que são fundamentais. Né? Então, por exemplo, a gente tem 13 vitaminas na nossa vida que a gente precisa estar consumindo ela de fora. Então, a gente tem a vitamina A, 8 tipos de vitamina B, a vitamina C, a D, a E e a K. Bom, o carboidrato, não tem nenhum carboidrato essencial que a gente precisa consumir. Então, se eu estou consumindo o pão, né, o macarrão por causa do carboidrato, não tem nenhum sentido, não vai fazer falta isso para mim, aquele alimento. Né? O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas já têm algum problema em relação ao glúten. Já sente mal, tem desconforto intestinal, cefaleia, algumas doenças autoimunes, durante anos e anos, que muitas vezes sabem disso. Só que como isso ainda não está muito divulgado, então as pessoas ficam na dúvida. Será que o que todo dia eu como, eu ponho na mesa, né, para meus filhos comerem, me faz mal? Né? Um dos livros que surgiu recentemente, com a tradução para o português, é o Barriga de Trigo. Né? É um livro até um pouquinho grande, até, mas é uma fonte de informação sobre o trigo e o que o glúten hoje está fazendo na nossa sociedade. Ah, mas eu como glúten e não tenho nenhuma reação, eu estou super bem com glúten, fiz até o exame para ver se eu tenho alguma intolerância ao glúten e não tenho. Bom, não tem nenhum problema então, né, o glúten. Mas o que acontece é que a gente tem hoje um subdiagnóstico, ou seja, muitas pessoas que têm alguma coisa e, às vezes, por não ter informação ou por achar que aquilo não vai ser responsável por alguma patologia, acabam convivendo com aquilo durante os anos. Né? Então, de repente, uma pessoa que tem um cansaço crônico, uma cefaleia crônica, um distúrbio intestinal e não descobre a causa. Eu acho que vale a pena pesquisar no glúten. Por que a gente fica doente? Né? Então, a gente pode ficar doente porque falta nutriente. Então, se a gente deixar de consumir alguns nutrientes, a gente pode ficar doente. Vai faltar os tijolos para a construção da casa.
faltando os tijolos para a construção da casa, não vou conseguir construir nada, né? Por isso, na gestante, um cuidado assim, até a mais, né, para não faltar nenhum nutriente, nem para ela, nem para o neném que está se formando. Bom, então se eu não consumir nutrientes, eu fico doente. Então, tentar variar ao máximo a alimentação, né? Tentar variar o máximo, escapando daquelas armadilhas, as armadilhas que não fazem parte do nosso metabolismo. Bom, eu posso também ficar doente por outros motivos. Eu posso ficar doente por um estilo de vida. Então, um estilo de vida sedentário, um estilo de vida onde a pessoa não toma sol, ela pode também ficar doente. E aí surge uma outra pergunta de consultório. Doutor, se eu deixar de tomar leite, não vou ficar com osteoporose? Bom, a osteoporose ela é muito mais complexa do que só o cálcio. Primeiro, o cálcio, a gente tem várias fontes de cálcio, não é só o leite. Então, a gente tem várias verduras e legumes da terra, né? Eles acabam captando e das folhas lá das verduras, dos legumes, acaba vindo para o nosso prato e a gente consegue consumir esse cálcio sem precisar ter que tomar leite. Lógico, tem que ter uma alimentação balanceada e diversificada para ter essa fonte de cálcio. Um exemplo disso é a própria vaca, que produz muito leite, muito cálcio, e ela retira o cálcio da onde, né? Ela retira do solo que ela consome. Bom, a questão da osteoporose é muito além do cálcio, por quê? Imagina uma casa. O cálcio seria o reboco da casa, o acabamento. Para eu ter o acabamento, eu preciso antes construir o que? As paredes, né? Construir a estrutura. A estrutura óssea, ela só vai ser construída se eu primeiro fizer atividade física. Então, sem atividade física, as pessoas têm tendência natural de ter uma osteoporose. O astronauta, quando ele vai para o espaço, ele é obrigatório fazer atividade física lá no espaço. Lógico que ele não vai levantar peso, porque lá não tem gravidade. Mas existem instrumentos com mola, né, onde ele se exercita até 2h30 por dia. Porque o astronauta, quando está no espaço sem gravidade, como ele não tem estímulo nenhum do organismo, ele começa a perder a estrutura óssea 12 vezes mais rápido do que uma pessoa sedentária na face da Terra. Então, na questão da osteoporose, primeiro, a atividade física é importante. Depois, o equilíbrio hormonal, que seria um outro fator de por que adoecemos. Se eu não tenho um bom equilíbrio hormonal, eu também posso ter uma osteoporose, né? Então eu tenho que ter o estímulo certo para o meu osso ficar forte. E depois, eu tenho que tomar sol, ter a vitamina D e a vitamina K2. Essas vitaminas são responsáveis depois para fazer com que o cálcio não se deposite no nosso corpo e se deposite no nosso osso. Ou seja, dê o acabamento final para a nossa estrutura óssea ficar forte. Então, o leite não é o mais importante para a osteoporose, né? Quem trata a osteoporose com leite provavelmente não vai ter melhora nenhuma, né? A ideia é tomar sol, garantir a vitamina K2, ter atividade física e ter um equilíbrio hormonal. Bom, mais uma dúvida que surge. Que água que eu tomo, doutor? Como é que eu posso? Eu não posso tomar bebida com açúcar, então eu vou cortar o refrigerante, porque o refrigerante tem uma grande quantidade de açúcar. Bom, o refrigerante zero, o refrigerante diet, tem uma grande quantidade de adoçantes, de edulcorantes. Então o que eu vou tentar, para ter uma alimentação saudável, fugir. Bom, eu vou beber água, e a água também não faz mal, né? Então, como é que eu garanto uma boa água? Bom, primeiro evitar água com gás, né? Água com gás acaba tendo um pH muito ácido, e bebidas muito ácidas não fazem bem para o nosso organismo. Então, quando a gente for tomar uma água, olhar o pH. O pH do nosso organismo é em torno de 7. Então, se a água tiver um pH em torno de 7, ou até um pouco mais do que 7, é uma água melhor, né? Então, a gente pode escolher até a água, qual que seria melhor para o nosso organismo. Se a água tiver um pH muito baixo, né, 4, 4,5, né, essa água já vai fazer o nosso ambiente do nosso organismo ser um ambiente ácido, né? Um ambiente ácido não é um ambiente saudável. Então a água a gente pode até escolher pelo pH e evitar a água com gás. Bom, outra pergunta frequente no consultório é em relação às gorduras, né? Depois da Revolução Industrial e da Revolução da indústria alimentícia e muita gordura hidrogenada, gordura industrializada, a gente começou a ter um número grande de aumento de infarto.
qual é o maior cuidado que tem que ter na prática, no supermercado, na cozinha, né? No preparo da alimentação? É cuidado para não usar frituras, né, com esses óleos vegetais. Porque nessa hora da fritura, os óleos vegetais reagem ali com o calor e tem uma modificação estrutural. Então o óleo que seria bom, assim, ele acaba sendo uma coisa meio esquisita para o organismo. E o organismo tem uma dificuldade de metabolizar isso. Então evitar ao máximo fritura. Se quiser fritar, use um óleo insaturado, que seria o óleo de coco. O óleo de coco não ocorre essa transformação que ocorre com os outros óleos, de girassol, de canola e outros óleos. O óleo de coco seria um óleo mais seguro, então, para fazer na fritura. Ou usar o mínimo de fritura. Tá? O óleo de coco é uma boa opção. Ou consumir os óleos, né, da forma mais natural, que seria das nozes, né, da castanha do Pará. Então esse seria um tipo de gordura boa. E o azeite de oliva? Bom, o azeite de oliva não é para fritar. Se fritar vai acontecer o mesmo problema. É para você colocar na salada, colocar nos alimentos. Também é um óleo bom. Mas o azeite de oliva a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro é de ser extra virgem. O que significa isso? Que a oliva, a azeitona, eu vou prensar ela. A gente chama de prensa a frio, porque eu vou pegar a azeitona mesmo, né, do jeito que ela está na natureza, e vou espremer. Se eu utilizar técnicas de esquentar, ferver essa azeitona para tirar mais óleo dela, o azeite não é mais extra virgem. Então, quando você está lá escrito extra virgem, eu estou garantindo uma qualidade do azeite. Né? Outra coisa é que o azeite ele não pode ficar reagindo com o sol. Então, qual que seria o lugar para o azeite estar? Num invólucro de escuro. Né? Então, de preferência vidro, porque com o metal ele também vai reagir. Então, um azeite extra virgem num vidro de cor escura, de preferência que não estiver exposto na luz lá no supermercado, né, seria o melhor azeite para ser consumido. Né? O azeite que é tirado da primeira prensa da azeitona, que é chamado azeite extra virgem. Bom, doutor, mas como é que funciona a questão do colesterol? Se eu comer gordura, meu colesterol vai aumentar? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o colesterol é uma coisa boa no nosso corpo. O colesterol é precursor de todos os nossos hormônios sexuais. Então, quando a gente fala do hormônio do estrógeno, da progesterona, da testosterona e outros, do DHEA, pregnenolona, todos esses hormônios eles são derivados do colesterol, assim como a aldosterona, o cortisol. Então, o colesterol é parte do nosso organismo. O colesterol a gente produz no nosso corpo. Então, não adianta ter muito medo do colesterol. Não posso ter medo de comer ovo, né, como foi colocado alguns anos atrás. Eu comendo um ovo por dia, pelo contrário, estou avisando meu corpo que está entrando um colesterol de fora que ele não precisa produzir tanto. Bom, o que dá um tanto desequilíbrio então, que a gente fica, né, ficcionado para diminuir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom? É porque se eu tenho um desequilíbrio metabólico, por exemplo, uma pessoa sedentária, a tendência é a gente ter aumento de gordura circulante no sangue. E esse aumento circulante de gordura que não está sendo utilizada, aí sim passa a ser um problema. E qual que é a gordura que é a pior, né? Porque a gente fala gordura ruim, colesterol bom. Porque as gorduras, elas andam dentro de uns barquinhos de proteínas. Se esse barquinho está vazio, a gente chama de HDL. O HDL, então, seria a gordura boa. Por quê? Porque ele consegue carregar mais gordura. Por isso que o HDL é bom. Então, se eu tiver alguma gordura sobrando em alguma parte do meu corpo, esse barquinho de proteína com a gordura dentro, ele está vazio ainda. Ele consegue carregar mais gorduras que estão sobrando e levar de volta para o fígado. Então, todo mundo que tem um metabolismo bom, exemplo, os atletas, eles têm um HDL elevado, que é o que a gente deseja, né? O HDL, que é o colesterol bom que a gente chama popularmente. E o LDL seria aquele barquinho abarrotado de gordura, de triglicéridos, de colesterol, e ele fica meio difícil de andar no sangue. Então, por causa disso, ele não é um colesterol que a gente deseja ter muito no sangue. Né? Então, tem que gastar ele. Acertar o metabolismo, mais de 90% das vezes, resolve esse equilíbrio do colesterol. Alguns casos, algumas doenças genéticas, mesmo fazendo tudo certinho, ocorre um desequilíbrio. E aí é mais importante eu ter uma intervenção medicamentosa. Bom, o que adianta tudo isso se eu tiver o estresse? Então o estresse influencia na alimentação também. Porque uma das coisas da nossa saúde é o equilíbrio hormonal.
eu posso ter os nutrientes no meu corpo, mas se eu não tiver um equilíbrio da fábrica, eu acabo tendo peças acumuladas no campo, acabo produzindo alguns produtos. Então, para eu ter esse equilíbrio, eu tenho que abaixar meu nível de estresse. O estresse pode interferir sim na sua alimentação. Ele pode interferir no seu metabolismo, pode baixar o seu gasto de energia, né? E pode até influenciar dentro da sua cabeça no centro da fome. Né? Então imagina você já está desequilibrado, já está com a atividade física diminuída, passou por um fator de estresse grande, vai aumentar a sua fome, e aí não tem nem como pensar o que é alimentação saudável ou não. Né? O que tiver na frente vai acabar consumindo. Bom, doutor, eu tenho alimentação saudável, eu tenho uma vida boa, não tenho estresse, durmo bem, pratico atividade física, sou inclusive um atleta profissional. Mas estou sentindo que tem algo que eu posso fazer a mais. Bom, aí a gente chama de performance, né? O atleta que atinge uma performance maior. É que nem a gasolina de carro de Fórmula 1. Ela acaba sendo diferente do carro do dia a dia, porque aquele carro precisa ter uma performance maior no motor. Então, para atletas, a alimentação começa a ser algo mais especializado. Por quê? Além de ter uma alimentação bem balanceada, garantir os nutrientes, as vitaminas, os minerais, como um todo, eu tenho que pensar como é que eu faço para otimizar isso. Né? Para um atleta olímpico, imagina, ele tem que ser o melhor do mundo. Então, nos atletas, a gente trabalha, além da alimentação, com os nutracêuticos, né? Que seriam alguns elementos da alimentação concentrados que eu vou suplementar nesse atleta para ele ter uma melhor performance. Né? Então, caso você, minha alimentação já é saudável, mas eu quero melhorar ainda mais, aí é onde entra os nutracêuticos e a suplementação. Na verdade, para atingir um equilíbrio melhor da fábrica, para a gente produzir ainda mais energia, né, para ter um corpo mais efetivo ainda. Bom, pessoal, é isso. Alimentação saudável na prática, realmente a prática do supermercado, a prática da praça de alimentação, né? As dúvidas do dia a dia no consultório, são as armadilhas, na verdade, que fazem a gente, que a gente tem que fugir para ter uma alimentação saudável. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, para o Instituto Nacional de Vida Saudável e a LVS, de estar aqui com vocês, e estou à disposição das maiores dúvidas, tá? Podem me acionar pelo site, drclesiocastro.com.br, ou pelas redes sociais. Muito obrigado e até logo! E chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostaram? Então não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal e fiquem por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!